Viva! Hoje venho falar-vos sobre produtividade. Como é que nós podemos ser mais produtivos nas nossas tarefas, tanto profissionais como tarefas pessoais. O meu nome é Sandra Félix, eu sou coach de liderança e alta performance e a produtividade é um dos pilares que eu reconheço como sendo importante para uma liderança de alta performance. E quando falo aqui de liderança, é tanto aquela liderança interior, a nossa autoliderança, como é que eu lidero a minha vida, como é que eu lidero as minhas emoções, para depois, estando essa liderança fortalecida, então podemos liderar equipas. Então vamos falar hoje aqui de produtividade. Há muitas pessoas que falam da gestão de tempo. É muito comum este termo, gestão de tempo. Eu, pessoalmente, não gosto muito de falar de gestão de tempo, até porque o tempo não se gera, o tempo é igual para toda a gente. Não há uns que têm 30 horas, outros que têm 80 horas, outros que têm 24. Toda a gente tem, todos os dias, 24 horas. O que nos torna mais produtivos ou menos produtivos é a forma como nós gerimos as tarefas dentro dessas 24 horas. E hoje estou aqui para vos falar de 7 dicas. Vou dar 7 dicas, 7 técnicas para nós sermos mais produtivos, para criarmos tempo na nossa agenda, para fazer aquilo que realmente nos faz feliz, nos torna feliz, porque a sensação de estarmos a ser produtivos é uma sensação que nos traz a felicidade e isso gera mais autoconfiança e somos muito mais felizes. E quando somos mais felizes, somos mais produtivos, quando somos mais produtivos, somos mais felizes. Então, nesta fase que nós estamos a viver atualmente, nesta pandemia, há muitas pessoas, e nós viemos de um período de confinamento, não é? E agora estamos lentamente a desconfinar. E neste período de confinamento houve muita gente que trabalhou em casa, em home office, não é? E ainda há muitas pessoas que o estão a fazer. Eu, inclusivamente, estou a trabalhar em casa, as minhas sessões e as minhas ações de formação estão a ser todas online e mais profissões ainda estão neste regime, digamos, do online. O que traz alguns desafios em termos de produtividade, não é? Porque há mais interferências, temos a família, temos as crianças, temos as tarefas domésticas, uma série de coisas que os relacionamentos familiares, portanto, tudo que interfere com a nossa produtividade. Nós, no fundo, estamos a trabalhar, acordamos, e dormimos e acordamos no mesmo sítio onde vivemos e trabalhamos. Portanto, tudo no mesmo local, o que torna o desafio ainda maior em termos de produtividade. E há uma verdade que eu gostava de vos passar, que é a seguinte: ser produtivo não significa estar ocupado. Ou, por outra, estar ocupado não significa que estejamos a ser produtivos, ok? Eu posso estar ao computador das 8 da noite até à meia-noite a trabalhar e não estar a ser nada produtiva. Portanto, estar ocupado não significa que estejamos a ser produtivos. Ser produtivo é estar a fazer aquela coisa ou aquelas coisas que nos levam àquilo que nós queremos alcançar na vida, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Portanto, são aquelas ações que nos levam realmente, que estão linkadas ou alinhadas com aquilo que nós queremos de facto atingir para a nossa vida. O nosso grande objetivo, podemos chamá-lo assim. Então, a primeira coisa, e isto uma dica muito simples para começarmos a ser mais produtivos, passa por fazer acordos. Fazer acordos com a família. Nós estamos em casa, por exemplo, estas dicas são um bocadinho, aplicam-se tanto ao home office, portanto ao trabalho em casa, como também ao escritório, fora. Portanto, agora estas primeiras são um bocadinho em casa, mas isto também depois é aplicado no escritório,
ou num outro espaço de trabalho. Então fazer acordos familiares com a família, com as crianças e falar, olha, eu preciso de trabalhar neste período de tempo, estabelecer o período de tempo, vou estar a trabalhar, portanto agradeço que não me interrompam, porque eu vou precisar de estar focado nestas tarefas, preciso mesmo de trabalhar. E explicar, portanto, envolver a família também no nosso objetivo de trabalho. E as crianças, normalmente, quando lhes é explicado até de uma forma que as envolva, até compreendem. E uma das coisas que eu tenho trabalhado com as pessoas que tenho estado a acompanhar em termos de produtividade, em programas de produtividade que eu tenho, há uma ação que tem surtido bastante efeito, principalmente com as crianças, que é os pais envolverem precisamente as crianças e dizerem, olha, eu vou estar aqui a trabalhar e quando eu tenho este post-it aqui vermelho colado no computador e assim de uma forma visível, quer dizer que eu estou aqui mesmo hiper produtivo, eu tenho que estar muito focado, tenho que estar mesmo muito concentrado a fazer isto e, portanto, não posso ser interrompido. E até apelar a ideias às crianças. Olha, que ideias é que tu dás para que eu ponha aqui um sinal para perceber que a mãe ou que o pai precisam mesmo de estar aqui muito, muito concentrados neste trabalho. E as crianças às vezes até elas próprias dão ideias e, portanto, sentem-se envolvidas e resulta muito bem estes acordos familiares. Portanto, explicar à família que durante aquele período de tempo não podem ser incomodados. Segunda dica. Estabelecer um espaço de trabalho. Não tem que ser uma divisão, não temos que ter um quarto próprio ou um escritório próprio dentro de casa. Há casas que não contemplam isso, não há um escritório específico, portanto, mas podemos arranjar numa sala, por exemplo, eu estou aqui na minha sala de estar, arranjar aqui um espaço em que, olha, neste bocadinho de mesa, neste horário, é o meu local de trabalho, portanto, e trazer. Outra dica, trazer para o local, para o espaço, tudo aquilo que eu vou precisar para trabalhar. O computador, os carregadores de telemóvel, os carregadores do computador, água, chá, café, canetas, papel, tudo o que eu vou precisar para trabalhar, para não ter que estar a interromper e aqui desfocar do meu trabalho constantemente a interromper para ir buscar isto porque me esqueci, para ir buscar o carregador porque o telemóvel está a ficar sem carga, whatever. Pronto, isto são dicas muito simples que nos ajudam a estar mais focados e mais concentrados. E quando nós estamos mais focados e mais concentrados, a produtividade, o nível de produtividade aumenta. Manter-nos hidratados. É muito importante trazer água ou chá para o pé de vocês para se hidratarem. O organismo precisa de hidratação e os nossos níveis de cognição, o que atrapalha na concentração, não é? Vão diminuindo à medida que vamos perdendo água no organismo. Portanto, mantermos hidratados é muito importante para que, primeiro, o nosso nível de energia esteja em alta, não é? E que nos ajude na concentração. Depois, uma coisa que eu chamo que é a blindagem emocional. Uma coisa que nos ajuda em casa a trabalhar e até no espaço de trabalho, evitar os ladrões do tempo e os ladrões do tempo ou de energia passam por as interrupções, portanto evitar as interrupções, que passam por colocar o telemóvel no silêncio ou sem as notificações quando eu preciso de estar mesmo a hiperfoco em determinadas tarefas. Eu não posso ser interrompida. Estou aqui, por exemplo, a escrever uma proposta ou preciso de enviar esta proposta a este cliente. Estou aqui a trabalhar com números, trabalhar com preços. Preciso mesmo estar concentrada para que não haja margem para erro. Eu preciso estar em hiperfoco, não é? Então eu tenho que desligar todos aqueles elementos distratores e a produtividade passa muito por isto. Que é, eu acho que estou a ver ao contrário, não é? Mas aqui é foco versus distração. Portanto, e isto são dois elementos que nós temos que gerir aqui para que a nossa produtividade esteja em alta.
Portanto, se eu estou em foco, se eu preciso estar em foco, eu preciso de minimizar aqueles elementos distratores. As redes sociais, as notificações das redes sociais, portanto, tirar as notificações. Se eu estou naquele momento e recebo uma chamada, colocar o telemóvel em silêncio e depois devolver a chamada, não, aquela pessoa que me está a ligar não está na minha agenda neste momento eu atendê-la, porque eu tenho que finalizar esta tarefa, eu tenho que estar focada nesta tarefa, portanto vou retomar depois a ligação quando eu criar aqui o bloco. Eu já vou falar dos blocos, quando eu criar aqui, quando for o meu bloco de resposta, o meu bloco de resposta às chamadas, aos telefonemas, às mensagens. Portanto, eliminar estes notícias, os sites de notícias, principalmente aqueles sites de notícias sensacionalistas, a televisão, que há pessoas que estão agora diariamente coladas quase ao ecrã da televisão ou a ver sites de notícias sobre a evolução do Covid. Sim, é necessário que nós estejamos atualizados, é importante, sem dúvida, mas eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu vejo o canal de notícias ou mantenho-me atualizado uma vez por dia. Não vou estar constantemente a consumir notícias que me desfocam e que até, de alguma forma, vão aqui prejudicando o meu equilíbrio emocional, não é? A tendência é nós ficarmos mais negativos, ficarmos mais apreensivos e isso não ajuda na nossa produtividade. Falámos aqui há bocadinho dos blocos de tempo e é precisamente essa dica que eu vou falar agora. Estabelecer blocos de tempo para as tarefas e nestes blocos de tempo, depois na Masterclass nós vamos explorar isto, porque vamos ter uma Masterclass depois e vamos ter a oportunidade de explorar isto um bocadinho mais sobre os blocos de tempo, que são mesmo muito importantes para se nós queremos ter uma produtividade de excelência, que é estabelecer blocos de tempo para as tarefas. Existe uma técnica que é a técnica do Pomodoro, e esta técnica diz que devemos estabelecer cerca de 25 minutos para cada tarefa. E depois, no final dos 25 minutos, fazer 5 minutos de pausa. E nesses 5 minutos podemos fazer o que entendemos. Beber água, beber um café, consultar as redes sociais, apanhar ar, o que for, para distrair a mente e descomprimir um bocadinho. No meu caso, mas isto nós devemos adaptar depois o que faz sentido para nós. No meu caso, não faz assim tanto sentido os 25 minutos, porque eu, particularmente, demoro um bocadinho a focar-me, portanto, a entrar em hiperfoco. E se calhar demora aí uns 15 minutos a 20 minutos a entrar em hiperfoco. Portanto, depois logo a seguir quebrar, para mim não faz sentido. Portanto, faz sentido para mim estabelecer blocos de tempo de 50 minutos. 50 minutos é ali 45, 50 minutos que eu estou em hiperfoco e depois faço pausas de 10 minutos. Para mim é esta forma que resulta e que faz mais sentido. Portanto, depois vocês vão adaptar. Mas isto dos blocos de tempo resulta. Resulta mesmo. Portanto, estabelecer blocos de tempo 25 a 50 minutos e depois fazerem pausas de 5 a 10 minutos. Isto é outra dica. E minimizar os ladrões do tempo ou os ladrões de energia. Outro ladrão do tempo ou ladrão de energia que eu gostava de vos referir, que é o tenho que, não é? O síndrome do tenho que. Quando nós estamos, por exemplo, há bocado dei o exemplo de fazermos uma proposta para um cliente, estamos a fazer a proposta e estamos ali e tenho que pagar aquela conta, eu tenho que responder àquele cliente, tenho que enviar aquele WhatsApp, tenho que marcar aquela consulta. E isto rouba-nos, isto drena energia, rouba energia, não é? E rouba-nos o foco. E o tempo, porque nós estamos a pensar naquilo, portanto estamos a perder tempo a pensar naquilo. Lógico que vamos demorar mais tempo a fazer aquela tarefa. O que é que eu sugiro que façam? Nestas alturas, terem um bloquinho, um caderninho, um papel, em que quando surgem esses tenho que apontar. Olha, tenho que marcar aquela consulta, tenho que ligar para aquele cliente, tenho que mandar aquele WhatsApp. Portanto, escrevam, façam o que estamos a fazer, é fazer o download, tirar aqui do disco rígido
o tanque e estamos a registar. E isso depois vai entrar para o nosso planeamento do dia. Que isto é outra dica que eu vos digo, já é mais que 7, esta já é a 8ª, que é planear o vosso dia sempre na véspera. Nunca planeiem o vosso dia no próprio dia. No meu caso, eu vou dar um exemplo. Eu faço o meu plano semanal, nunca à segunda-feira. O plano semanal deve ser feito sexta-feira ao final do dia, sábado ou domingo. Nunca à segunda-feira. Porque à segunda-feira de manhã começam a surgir aquelas tarefas, não é? Começam a pipocar as tarefas e acabamos por não planear coisa nenhuma. Portanto, fazer um plano semanal, à sexta-feira, à noite, ou ao sábado ou ao domingo, e depois desse plano semanal, que obviamente é flexível, não é? Os planos não têm que ser rígidos, as urgências vão surgir e há aquelas prioridades que podem surgir e, portanto, o plano é isso mesmo. O plano existe como uma linha de orientação, que depois pode ser ajustável mediante as prioridades, as urgências, os imprevistos que possam surgir. Depois desse plano semanal, há aquele plano diário, não é? Que nós, olhando para o plano semanal, vamos diariamente, eu hoje vou planear, hoje no final do dia, planear o dia seguinte. E isto é ter uma produtividade de excelência. Portanto, sempre no final do dia, eu fazer o meu plano para o dia seguinte. E este plano do dia seguinte, eu quando trabalho com os meus clientes de produtividade, nós temos uma fichinha de alta produtividade que trabalhamos e essa ficha de produtividade tem apenas 2 campos e é preenchida muito rapidamente, e deve ser preenchida todos os dias, em que tem 2 campos, portanto o campo que eu preencho hoje, onde é que tem que estar o meu foco no dia seguinte, quais são aquelas 3 prioridades que eu tenho mesmo que dar atenção e não posso deixar de fazer, e depois o campo do final do dia, do próprio dia, em que aprendizagens é que eu tive no meu dia, como é que eu de 0 a 10 dou nota ao meu dia em termos de produtividade e depois terminar com a sensação, com aquela emoção da gratidão. Quais são as 3 coisas pelas quais eu estou grata no dia de hoje. E levarmos a gratidão, por exemplo, para o sono é muito reparador, é muito tranquilizante e é uma emoção que produz no nosso organismo as serotoninas, as dopaminas, que são substâncias responsáveis pelo bem-estar, que são elementos que nos responsáveis pela boa disposição e muito importantes para o nosso equilíbrio emocional. Tenho um presente para vocês, que é esta fichinha da produtividade, que devem ter convosco se querem de facto elevar a vossa produtividade para o nível da excelência. Alguma dúvida que tenham, colocam, eu terei todo o prazer em explicar-vos e ficam aqui algumas dicas que, se vocês começarem já a colocá-las em prática, vão sentir diferenças significativas na vossa produtividade e ela vai com certeza aumentar. O segredo do sucesso é a consistência, portanto, pratiquem estas dicas, estas técnicas que eu vos passei de forma consistente e vão ver resultados. Aguardo por vocês na Masterclass. Um beijinho a todos, espero ter ajudado e até à Masterclass.